Vamos ler o Salmo 34, verso de número 14, que diz: Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Louvado seja Deus por essa palavra. Aqui é um dos salmos de Davi, um dos salmos do rei Davi. Davi foi o autor da maioria dos salmos. Os mais conhecidos dele é o Salmo 23, é o mais conhecido. É o salmo que mais foi traduzido no mundo. Foi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Outro salmo de Davi, bem conhecido, que a gente fala sempre, é o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Outro salmo, em contrapartida a esse 40, é o 70. E nesse Salmo 40, Davi está pedindo paciência. O Salmo 40, Davi quer as coisas com mais rapidez, onde ele fala: apressa-te, Senhor, em me ajudar. Davi foi um daqueles que escreveu com corpo e com alma. Um dos salmos que eu gosto também de ministrar, um dos salmos de Davi é o 51. Porque ali Davi consegue mostrar nesse salmo a sua natureza de homem pecador, a sua falha. Ele consegue mostrar para Deus que ele também, assim como ele era homem e também era escolhido por Deus e também foi reconhecido como segundo o coração de Deus, ele também era um homem falho como nós. No Salmo 51, eu consigo ver essa humanidade de Davi. Eu consigo ver Davi uma pessoa como a gente. Às vezes a pessoa vai pregar sobre Davi, coloca Davi num patamar que ninguém pode alcançá-lo, de tanta glória. Mas no Salmo 51, eu vejo um Davi fraco. Eu vejo um Davi vulnerável. Eu vejo aquele Davi que precisa e necessita da misericórdia de Deus. Foi isso que ele falou no Salmo 51, quando ele disse: Senhor, lava-me, purifica-me, renova em mim o teu espírito inabalável. Ele disse para Deus limpar, porque ele estava se sentindo imundo das suas impurezas, dos seus pecados, pois ele tinha afligido uma lei que estava escrito nas tábuas dos testemunhos. Davi afligiu o mandamento 9, onde diz: não cobiçar a mulher do próximo. Davi pecou contra a lei do Senhor e ele, cometendo esse ato, ele pecou, ele errou e ele trouxe maldição para sua casa, para sua família. Davi não vigiou na hora que pecou. Davi não lembrou do Salmo 40, ter paciência. Davi não lembrou do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi mostrou toda a sua fragilidade quando veio a tentação. Quando a tentação veio, Davi não quis saber se desviar do mal, assim como a gente leu aqui nesse salmo, apartar do mal. Davi, quando viu a tentação vindo para ele, ele deixou a tentação dominar a sua vida. E Davi cai, Davi peca, Davi comete o adultério, Davi pega contra o céu, pega contra Deus. Depois que ele é repreendido pelo profeta, Davi se sente a pessoa mais imunda do mundo, mais suja do mundo. Davi fica por dias chorando e jejuando. Davi achando que Deus poderia mudar os planos do que Deus já tinha profetizado, dizendo que o filho dele, que ia ser gerado de Betseba, ia nascer morto. E olha, meus amados, Deus não se arrependeu do que ele falou. Deus falou que o filho de Betseba, com Davi, primeiro, ia nascer morto.
E Davi foi buscar a Deus em campanha de oração, em jejum. Mas o pecado de Davi foi muito grande. Veja, meus amados, tem pecados que a Bíblia diz no Novo Testamento, que pecados a gente pode até orar, não os pecados que é para a morte. Tem pecado que a gente pode até apresentar a Deus e dizer: Deus, livra, liberta, cura, ressuscita. Mas tem pecado que a Bíblia vai dizer que nem adianta a gente orar. Quando Deus determina, está determinado e não há quem mude. Você lembra quando o profeta Samuel orava por Saul e Deus disse: chega, não quero que você ore mais por ele, eu já rejeitei ele. Que coisa absurda nos dias de hoje nós ouvir essa palavra. Deus rejeitou alguém. Como pode isso, pastor? Como Deus pode abandonar um Deus tão amoroso, um coração tão bondoso? Deus é um Deus de amor. Como pode Deus abandonar? É fácil. Aquele que não segue a sua lei, aquele que não quer nada com a sua presença, aquele que blasfema o seu nome, é fácil. Deus não quer esse em sua presença. Deus dá uma oportunidade para a pessoa se arrepender, mas é a pessoa que tem que decidir. Davi se sente sujo, no Salmo 51, e diz, eu acho esse verso um dos mais lindos que tem na Bíblia. O verso 11 do Salmo 51, Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas por favor, Senhor, não me lances fora da tua presença. Senhor, eu fiz algo errado, algo que o Senhor não se agradou, mas eu te peço, por misericórdia, não me lances fora da sua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe esse arrepio gostoso que você sente quando Deus fala para a sua igreja? Até quando Deus repreende, a gente sente aquele amor de Deus, dizendo: meu filho, eu sei que você errou, mas eu te perdoo. Entende? A gente sente isso de Deus. É tão bom sentir a presença de Deus. Sabe o que Davi estava já com medo, irmãos? De não sentir mais a presença de Deus. De ser um crente frio. De ser um crente que busca e não sente mais nada. A Bíblia diz que tem muita gente que está morto pensando que está vivo. E o que é isso, pastor? O que quer dizer isso? Eu falo para você, respondo, é fácil. É a pessoa que vive sem a presença de Deus, é uma pessoa morta. É como uma folha levada ao vento. Vai para onde? Todo lugar. E não tem a direção correta do Espírito Santo. É um homem sem Deus. Um homem sem a presença de Deus não serve para nada. Está morto nos seus pecados. A pessoa só vive em Cristo. O apóstolo Paulo falou: o viver para mim é Cristo, eu morrer para mim é lucro. Davi disse isso: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. No Salmo 34, vou finalizar. No Salmo 34, a Bíblia vai dizer aqui, foi referente a uma oração que Davi fez a Deus por causa da fuga que ele teve através de Abimeleque. Ou melhor dizendo, Abimeleque o expulsa do seu lugar. Porque Davi se faz de louco. Davi chega em um certo lugar, fugindo de Saul. Ele sabe que Saul está à sua procura, mesmo ele não devendo nada. Mesmo Davi não devendo nada, estava perseguindo ele. Às vezes a gente não está devendo nada, a gente não fez nada, a gente não falou nada, mas tem pessoas perseguindo você e você não sabe por quê. Eu vou te responder: é por causa da unção de Deus na sua vida. Você vai ser provado, meu irmão. Você vai ser provado, minha irmã. Mas Deus está contigo, te livrando de todo mal. A Bíblia vai dizer que esse salmo, Davi ora porque Deus livrou ele, Deus deu sabedoria para ele, que quando a Bíblia que reconheceu que ele era Davi, que matou gigante, que matou urso, que matou leão, que enfrentou exército e foi vitorioso. A Bíblia que estava cogitando em seu pensamento em matar
Davi, mas o rei Davi, com a sabedoria que Deus deu a ele pensou, vou me fingir de louco. O rei Davi é esperto, se fingiu de louco, deixou espumar sua boca, escorrer pela sua barba, e saía riscando as portas da cidade com a mão, com as unhas. Quando Abimeleque viu aquilo, falou: você está louco? Aqui já tem louco demais, eu vou querer mais um para quê? Aí expulsou Davi da cidade, por causa da inteligência de Davi. Deus deu sabedoria para ele ter livramento. Que coisa linda, né? Deus está dando sabedoria para você ter livramento. Deus está te dando sabedoria nessa noite para você se apartar do mal, para você fazer o bem e para você buscar paz e seguir. Quero deixar essas palavras em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador.